fala aqui é Paulo Pedreiro e hoje eu quero explicar para vocês como preparar a massa para fazer o nivelamento, fazer nivelamento no contrapiso. Eu tenho outro vídeo no canal aí, aliás, alguns outros vídeos aí, relativo a esse procedimento, e inclusive nesse apartamento também, que eu vou sentar para estudar nada, então eu estou explicando o que deve ser feito antes. Hoje eu vou explicar para vocês, também tem no canal um vídeo explicando como preparar a massa, seja de nivelamento ou reboco. Nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês na prática aí, esse que eu estou explicando na teoria, tá, pessoal? Esse eu vou explicar para vocês na prática, tá? Eu tenho aqui comigo, no meu apartamento, essa areia, ela deve vir sacada, tá? E não só porque é apartamento, alguns locais que eu trabalhei também aqui, por outro motivo, tem que ser sacado, tá? E caso você se depare com essa situação, cada saquinho desse contém uma lata, tá? Uma lata equivalente a uma lata da acetina, tá? Ela cheia de areia. Ela tem 18 litros. Então nós vamos colocar 8 saquinhos, tá? Que corresponde a 8 latas, tá? Cheias de areia, tá? Para fazer essa massa, nós devemos utilizar o que? Areia grossa ou areia média. Eu nunca utilizo areia fina, tá? Porque a areia fina, ela não vai dar aderência suficiente, ela vai trincar e soltar. Então, por isso, devemos utilizar areia grossa ou areia média, tá? Cimento, tá? Um saco de cimento, vocês podem estar utilizando cimento CP2, tá? E para preparar, e o grande segredo dessa massa, pessoal, é a forma que ela deve ficar, tá? Nunca deve ficar mole, ela deve ficar a massa farofada. Então, hoje eu vou explicar para vocês aqui como nós vamos fazer esse procedimento passo a passo, tá? Eu vou desligar a câmera, pessoal. Aliás, eu vou pausar a câmera aí e vou jogar aqui essas 8 latas, tá? Então o traço seria o quê? 8 latas de areia, tá? Aqui no caso areia grossa, um saco de cimento. Eu vou jogar aqui a areia e vou abrir o saco de cimento em cima, tá? Para a gente ver como é que deve ser preparado aí. E também é importante a quantidade de água. Eu já volto. Bom, pessoal, eu despejei aqui, tá? Lembrando, aqui eu estou trabalhando em um local que as paredes foram entregues já pintadas, né, pessoal? Mas nós sabemos, como você deve saber também, a pintura é a última coisa que se faz, tá? Inclusive depois do piso assentado, enfim, né? E porque senão, pessoal, na preparação do contrapiso aqui, no caso do nivelamento, vai sujar as paredes, tá? Aqui eu ainda procuro ter o máximo de cuidado, mas infelizmente a sujeira, tá? É inevitável. Mas recomendo que vocês utilizem um local, tá? Bem espaçoso. Aqui no caso, essa massa, eu recomendo que ela seja batida manualmente, tá? Se bater ela mecanicamente em uma betoneira, ela vai embolar, certo? E não vai ficar legal, tá? Não vai ficar bom e vai encaroçar tudo, tá? Bom, aqui eu esparramei a areia, tá? Espalhei a areia. Quanto mais você espalhar, fica melhor de mexer. Aqui eu tenho um saco de cimento, tá? CP2. E eu vou abrir o mesmo, espalhar, tá? E vou mexer, tá? Dar umas 2 viradas nela, correto? Aí eu volto para a gente colocar a quantidade de água, beleza? Até já. Bom, pessoal, após ter aberto o saco de cimento em cima daquele monte de areia, nós vamos mexer, tá? Dar 2 misturadas, tá? Como eu mencionei, eu aconselho que seja feito manualmente, tá? E lembrando que a areia com cimento deve ficar numa cor uniforme, tá? E outro detalhe importante, nunca utilizar cimento, pessoal, que esteja empedrado, correto? Cimento que muitas vezes ficam de forma inadequada, acondicionado aí. Então, o cimento já não tem mais a finalidade, a eficiência que deve ter, né? E a finalidade do cimento, o que seria? Seria garantir a qualidade da massa, enfim, né? Então aqui nós vamos abrir ela, tá? Para a gente colocar água. Beleza? Até já. Bom, pessoal, essa massa ela deve ser aberta dessa forma aqui, correto? E, lembrando também, tá? Nunca faça massa, tá, pessoal? Qualquer tipo de massa em cima de terra, correto? Utilize um caixote, tá? Feito com madeirite, enfim. Ou em cima de um concreto, um local que vocês tenham bastante espaço, tá? Porque não pode ser misturado de forma alguma
com barro, com terra, né? Então aqui nós abrimos a massa dessa forma, tá? A quantidade de água, pessoal, tá? Vai depender das condições da areia. Como assim? Ou seja, essa areia, tá? Ela está úmida, correto? Então dificilmente você vai encontrar uma areia seca, tá? Então a quantidade, tá? De água para areia nessas condições, tá? É mais ou menos, pessoal, 18 litros de água, correto? Mas eu recomendo que vocês colocam aos poucos, tá? Eu vou despejar metade disso daqui, tá? E vou mexendo. Aí na sequência eu já volto para mostrar como que essa massa deve ficar, né? O ponto dela. E vou aproveitar também e mostrar para que seria esse tipo de massa. Beleza? Até já. Bom, pessoal, a massa ficou pronta, tá? Lembra que eu falei para vocês de 18 litros d'água? Então eu utilizei, tá? Um pouco mais da metade, correto? Então não foi necessário utilizar toda a água. É como eu falei, vai depender das condições da areia, tá? Então ela não pode ficar mole de forma alguma. Já vou explicar por que ela não pode ficar mole. Essa massa, pessoal, deve ficar dessa forma aqui, tá? Ó, você tem que pressionar ela firmar, correto? Ela não pode ficar muito esfarofada, tá? Aí ela perde a resistência, ela vai acabar soltando, viu? Pessoal, eu tenho um outro vídeo no canal aí, explicando como vocês preparar a base, tá, pessoal? Preparar o local para aplicação dessa massa, tá? Essa massa não pode ser jogada em cima de poeira, tá? De resto de gesso, tá? Inclusive aqui foi feita uma limpeza, tá? Aí, ó. Limpou tudo, varreu, no caso, se você tiver condições de lavar o local, pode lavar, tá? Então não pode ter sujeira nenhuma, tá? Porque senão essa massa ela não vai ter aderência, tá? E no canal eu explico, passo a passo, o método de você, tá? Utilizar um produto, tá? Mistura com cimento e água, e fazer um caldo, tá? Uma nata, e já na sequência jogar essa massa em cima, beleza? Eu vou deixar para vocês aqui no final desse vídeo o link para vocês saberem como é que funciona isso, tá? Não vou explicar muito aqui, porque senão vai acabar saindo do foco do que a gente está tentando explicar para vocês. Bom, pessoal, essa massa, tá? Ela é utilizada, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? É um apartamento, correto? Eu estou nivelando, tá? Essa parte aqui eu já fiz hoje, tá? Eu, dependendo da situação, eu costumo não desempenar essa massa, tá? Aqui vai ser assentado porcelanato, placa 90 por 90, tá? Com massa especial, então como eu já vou fazer o assentamento, eu procuro não desempenar, tá? Qualquer coisa que eu faço, eu dou uma quebrada nos cantos da desempenadeira para não ficar os caroços, tá? Mas ela deve ser feita dessa forma. Essa massa deve ser jogada, tá, pessoal? E compactada, ou seja, socada. Ela não pode ser jogada e sarrafiada, viu? Os pontos de nível tudo batido certinho, beleza? Tá? E aqui já está seco, vou mostrar para vocês aqui. Vai ficar dessa forma aqui, correto? Tá alinhado, viu, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Estou com uma régua aqui, ó. Tá? E deve ficar dessa forma aqui, ó. Correto? Ó, alinhado, tá? Então não pode ficar buraco porque vocês vão ter problema, tá? Bom, pessoal, então basicamente é isso, tá? Pessoal, o consumo, tá, desse traço de massa, 8 latas de areia, tá? Deixa eu vir pra cá. 8 latas de areia grossa, um saco de cimento 50 kg, tá? Essa quantidade aqui de massa, tá? Vocês conseguem fazer uma área de mais ou menos 5 metros quadrados, tá? Lembrando que a espessura não pode ultrapassar 2,5 cm, tá? Então essa variação entre 2,5 a 3 centímetros, no máximo, vocês conseguem preencher um local, fazer um local, tá? Com 5 metros quadrados, tá? Lembrando, a massa deve ser o quê? Compactada, correto? Você deve estar se perguntando, eu posso utilizar algum tipo de impermeabilizante? Pessoal, nesse caso aqui dessa massa, tá? O impermeabilizante talvez não tenha, sabe, muita função. Por quê? O que deve ser feito a impermeabilização, pessoal, seria o concreto embaixo, correto? Isso sim, tá? No caso da massa, seria só o nivelamento. Se você tiver uma situação que o seu contrapiso for muito crítico, tá? Uma umidade excessiva, pessoal, essa massa não vai resolver o teu problema. Então, deve ser feito, tá? A impermeabilização, o tratamento na base, tá? O contrapiso. O nivelamento é somente para você corrigir as imperfeições do concreto, tá? Que muitas vezes não é possível vocês tirar ele, tá? Alinhadinho, até mesmo o concreto trabalha com ele mole. Pessoal, essa massa, ela não pode trabalhar com ela mole, por quê? Porque conforme vocês vão sarrafiar ela, como eu sei lá agora, ela vai ficar mole, ela vai afundar, tá? Então, por que eu recomendo que trabalhe com ela feito farofa assim, tá? Por causa disso, tá? Ela compactua, ela não baixa mais.
Então é nessa situação que essa massa não deve. Tem pessoas que gostam de trabalhar com ela mole, que eu já conheci, mas eu prefiro trabalhar com ela assim. Aqui no caso ela ficou até um pouco mole, viu pessoal? Até um pouco molhada, tá? Se ela puder ficar um pouquinho mais seco esse aqui, tá? Lembrando, ela não pode, você não pode pegar ela e ela desfazer. Você tem que pegar ela, ela tem que, entendeu? Olha lá, fechar, ficar, correto? Mas tá boa, beleza? Então tá aí. Só para recapitular. 8 latas de areia grossa, um saco de cimento de 50 kg, tá? E aqui no caso eu usei mais ou menos 9 litros d'água, tá? Mas dependendo das condições da areia, vai até menos, tá? Eu mencionei 18 litros no começo do vídeo aí, mas é porque se a areia ela estiver seca, com certeza ela vai consumir isso daí para mais. Mas eu recomendo que vocês coloquem ao pouco, tá? Coloca a quantidade de água aos poucos, beleza? Bom, então, bom trabalho para você, tá? Não deixem de curtir os vídeos na Speedwork Informática aí, tá? Como você sabe, o canal é relativo à construção civil e também à informática propriamente dita, tá? Aqui quem fala é Paulo Pedreiro, tá? Vou deixar para vocês também aqui o endereço do canal, a minha página no Facebook, correto? E o meu telefone de contato. Tudo bem, pessoal? Então tá aí. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês aí por estar assistindo meus vídeos e confesso que é com uma enorme satisfação que eu faço esses vídeos aqui e posto no canal. Beleza, pessoal? A minha alegria, pessoal, é saber que tem pessoas que estão aprendendo com isso, tá? E isso para mim, pessoal, é de, sabe, não tem que explicar, é uma satisfação imensa, tá? Que eu até falo, dinheiro nenhum paga isso. Que é o quê? É você levar aquilo que você sabe e as pessoas, de certa forma, aprenderem com isso. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, viu? Lembrando, diariamente, pessoal, eu procuro postar um vídeo aí. Não digo todos os dias, mas pelo menos 2 vezes por semana eu coloco um vídeo no canal aí. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.